Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de repercutir aqui com vocês um interessante experimento realizado aí pela GWM Brasil, que nos permite reconstruir algumas opiniões sobre os automóveis chineses, eliminando também alguns fantasmas aí do passado envolvendo esses automóveis, né? Então a marca realizou o desmonte de uma unidade que percorreu mais de 50 mil quilômetros do Aval H6 híbrido para verificar então a condição desse automóvel em uma situação de rodagem extrema, né? Sem passar inclusive por nenhum tipo de manutenção, sequer o óleo aí do SUV foi trocado, né? Então a empresa convidou aí um renomado mecânico, né, com alta experiência no setor para avaliar esse automóvel e dividiu então aí aqui com a imprensa especializada, né, as conclusões sobre esse teste. Então eu vou dividir aqui a minha tela com vocês para a gente acompanhar de forma conjunta esse relatório e aí retornamos aqui para a conclusão. Então, amigos, como você já confere aí na tela, o responsável pela desmontagem e posterior análise aqui do Aval H6 foi o Fábio Fukuda. Como a própria GWM destaca aqui, ele já conta com mais de 20 anos aí de experiência, né, realizando esse tipo de atividade, e quem acompanha também o mercado editorial aqui no segmento de automóveis sabe, né, que o Fukuda foi o responsável também por 23 anos aqui por avaliar então mais de 100 veículos no teste de longa duração da 4 rodas, né? Então, como a GWM destaca aqui, a unidade em questão do Aval H6 conta ali com a mecânica híbrida autorrecarregável, né? Então configuração de entrada aqui do SUV, e o carro em questão percorreu aí 51.886 quilômetros, segundo a empresa destaca, nos testes de desenvolvimento da versão brasileira, né? Outro ponto interessante é que esse carro em questão ele foi submetido a diferentes condições de rodagem, como trânsito urbano, trânsito intenso, estradas de terra, altas velocidades também, sem ter feito nenhum tipo de manutenção, né? Isso aqui eu acho um ponto bem interessante. Então, sequer a troca de óleo foi realizada aqui nessa unidade do Aval HEV, exatamente para colocar então o veículo em uma situação realmente desafiadora, né? Então aqui sequer o óleo e os filtros de ar, né, foram substituídos. Essa troca que deve ser realizada a cada 12 mil quilômetros, segundo a GWM Brasil aqui estabeleceu para o modelo, né? Então, avançando aqui, né, você confere aqui também a foto aqui do Fábio Fukuda, né, após a desmontagem aqui do Aval H6. Então, em primeiro lugar, o Fábio Fukuda, né, ele aprovou aqui a questão do cabeçote, né, destacando aqui também que para um motor que trabalhou por mais de 50 mil quilômetros sem sequer uma única troca de óleo, né, o estado de conservação aqui foi classificado como impressionante pelo mecânico, né? Vale salientar que o motor 1.5 turbo, em conjunto com o motor elétrico, essa combinação resulta em 243 cavalos e 54 kgfm de torque, né, o que confere um nível de desempenho aqui bem interessante para o híbrido da GWM. O Fukuda aqui continua, né, destacando que ao desmontar aqui as válvulas do cabeçote, eles não encontraram nenhum sinal de desgaste ou carbonização, o que é algo também bem interessante, merece destaque, né? As velas aqui também foram aprovadas, né? Estavam em ótimo estado e evidenciaram uma queima adequada, segundo aqui o Fábio Fukuda, né? E a previsão de troca é aos 60 mil quilômetros, né? Já a questão do turbo, né? O propulsor em questão, além do turbo, também conta com injeção direta, né? E o turbocompressor aqui terminou essa avaliação, né, sem folga no eixo e também sem sinal de desgaste nas vedações, o que de fato é bem interessante, denota o uso aí de um bom componente por parte da GWM. O Fábio Fukuda que também cita que é admirável, né, que no motor que rodou por mais de 50 mil quilômetros com o mesmo lubrificante, o turbo chegar aqui aos 50 mil quilômetros nesse estado, né? O conjunto aqui também de cilindros e pistões ele foi aprovado, né? Segundo aqui
o profissional aponta, né, essa diferença aqui de compressão nos 4 cilindros está dentro do limite aceitável e também, né, segundo aqui o Fábio Fukuda, vale destacar que como o filtro de ar não foi trocado, né, durante essa avaliação, isso pode ser uma das razões, né, para essa diferença aqui de pressão, mas de qualquer forma, mesmo nesse cenário mais extremo aqui, o modelo foi aprovado nesse quesito. Partindo aqui então para o conjunto de freios, né, é bem interessante que no modelo novo, né, as pastilhas dianteiras elas contam com 11 milímetros de espessura e devem ser substituídas aí ao atingir 2 milímetros, né, já as traseiras têm 10 milímetros quando novas e também devem ser substituídas quando elas alcançam aí 2 milímetros de espessura. O que é interessante é que as pastilhas dianteiras estavam com 8,19 milímetros e as traseiras com 8,22 milímetros. Algo que também aqui, como o Fábio Fukuda destaca, né, a questão da propulsão híbrida ajuda a preservar o conjunto de freios por conta da regeneração. E a gente constata isso aqui quando a gente analisa, né, a dimensão aqui das espessuras das pastilhas. Outro ponto interessante diz respeito aos discos de freio. No caso, os dianteiros têm 28 milímetros aqui quando novos, né, devem ser substituídos com 26 milímetros. Já os discos traseiros, eles contam com 10 milímetros quando novos e devem ser substituídos aqui ao registrarem aí 8 milímetros de espessura. É interessante, né, que os discos dianteiros eles tinham 27,97 milímetros. Então, praticamente aí novos, né? E já o resultado para os discos traseiros chegou até a surpreender, né? Já que eles registraram aqui uma espessura de 10,18 milímetros, né? Até mais do que a marca aí aponta na peça nova, né, no caso aí 10 milímetros. Mas segundo aqui o Fábio Fukuda, né, isso pode ocorrer de às vezes realizar aí apresentar uma espessura ligeiramente superior, né, o que consta no manual técnico, afinal é uma peça aqui que está sujeita também a algumas variações. Mas de fato aqui como o próprio profissional aponta, né, um resultado bem interessante quando a gente analisa aqui a questão dos discos de freio, né. Já o virabrequim foi aprovado também, né, e não constatado aqui nenhum sinal de desgaste, né, bem como nas bronzinas do mancal e bielas. Já o sistema aqui de refrigeração também foi aprovado e vale salientar aqui uma peculiaridade técnica, né, do Haval H6 híbrido, é que ele conta com 2 sistemas independentes aqui de arrefecimento. Então, um de baixa pressão para o motor, né, que também atende aqui o bloco, o cabeçote de alumínio, e outro de alta pressão para o conjunto de câmbio e também o motor elétrico. E após toda a análise, né, nenhum desses sistemas aqui apresentava vazamento e ainda conservavam o aditivo original. Chegando aqui para a carroceria, um ponto bem interessante apontado aqui pelo mecânico, ficou por conta aqui dos sinais de uma construção sólida, sem indícios de oxidação ou empenamento na estrutura do monobloco. Vale mencionar aqui o próprio comentário do Fábio Fukuda, mencionando, né, que a quantidade de poeira que adentrou a cabine é quase imperceptível, o que evidencia a qualidade de vedação das borrachas das portas e vidros. Segundo aqui também o técnico, né, o Haval H6 foi o carro que com um dos melhores isolamentos que ele já teve a oportunidade de realizar esse mesmo tipo de análise. Partindo aqui para o conjunto de suspensão e direção, que também foi aprovado aqui pelo Fábio Fukuda, né? Segundo o profissional, então, a suspensão dianteira aqui do SUV, o que é bem interessante, ela apresentou até ser superdimensionada aqui para um SUV urbano, né? Vale salientar que a suspensão dianteira é do tipo McPherson, né? E ele cita aqui também outro comentário interessante que ele cita, parece quase uma suspensão de picape a diesel de tão reforçada. Olha só que ponto aqui bem interessante, né? Salientado aí pelo profissional. Outro ponto aqui também diz respeito aos componentes técnicos ali do sistema, né? Segundo aponta aqui o Fukuda, né? Então a dimensão das buchas também impressionam aqui, elas são muito maiores do que se esperava para um carro de passeio, o que é um ótimo sinal, pois elas costumam ser os componentes que mais sofrem com as condições ruins
de rodagem do piso brasileiro. Então também mais um ponto aqui bem interessante que vale a pena ser destacado, né? O profissional aqui apenas ele salientou como um ponto desfavorável o excesso de torque aplicado nos parafusos de fixação de todas as peças, o que pode dificultar eventuais serviços de manutenção, porém não é algo que compromete a questão do uso diário e do modelo, muito pelo contrário, né? O próprio mecânico aqui apontou nessa questão aqui do superdimensionamento e a ótima robustez, então, do conjunto de suspensão e direção. Algo muito importante para um país com vias aí quase sempre longe do estado ideal de conservação, como nós encontramos aqui no Brasil. Seguindo agora aqui para a questão do interior e do acabamento, vale salientar, né, uma aspas aqui do Fábio Fukuda, que ele cita que depois de mais de 20 anos realizando, né, trabalhos aí de desmonte dos veículos e posterior análise, né, ele pode dizer que o Aval H6 apresentou aqui o interior mais bem construído. Olha só que outro ponto aqui bem interessante, né? Vale destacar então aqui a quantidade impressionante de travas de fixação, o que colabora então para evitar também alguns ruídos internos de acabamento, né? Algo que quase sempre incomoda bastante gente, né? Quando você está a bordo aí, ou no comando de um carro muito ruidoso, né? Isso também, nessa quantidade aí maior de travas de fixação, também significa um carro aqui mais confiável, né, eficiente ao longo de anos de uso intenso. Segundo aqui também o Fábio Fukuda, né, percebe-se aqui no Aval H6 que há um cuidado muito grande com os pontos de fixação e todos os painéis e acabamentos estavam bem fixados e não havia sinais de deformação ou deslocamento, que é bem interessante. Já chegando aqui para um sistema ali vital, né, para o automóvel, no caso aqui o sistema de transmissão. Então esse gerenciamento, né, dos módulos de propulsão, no caso o motor 1.5 turbo a gasolina e o outro propulsor elétrico, é realizado aqui pela transmissão, pelo sistema chamado de e-traction, aí pela GWM, né? Então quando o veículo trafega em baixa velocidade, é o motor elétrico que traciona o carro, já que é o cenário aí ideal, né, para esse tipo de propulsão. Já nas velocidades mais altas, onde o motor térmico opera de uma maneira mais eficiente, é 1.5 turbo, então, que torna-se o responsável por movimentar o Aval H6. Já também em algumas situações, o motor a combustão funciona apenas como um gerador para então efetuar a recarga da bateria principal do sistema, e que conta com 1,6 kWh. Então, segundo o Fábio Fukuda, essa transmissão ela opera aqui por meio de duas marchas com um sistema banhado a óleo, né, o que evita então aí a questão dos ruídos, né, aí também torna todo o componente aqui mais robusto. E aí entre essas duas marchas, né, o motor a combustão aqui usa a primeira marcha em velocidades intermediárias, já a segunda relação é usada aqui em velocidades mais altas. Já a questão da bateria, né, que é um componente fundamental aqui em um carro eletrificado, como é o caso do Aval H6 híbrido, né? Ele chegou aqui ao seu desmonte, né? Provando então aí uma capacidade de blindagem total aqui do componente, né? Revelando então aqui um alto grau de proteção contra danos físicos ou alagamentos. Vale a pena salientar também essa solução aqui da GWM para o resfriamento da bateria, né? Então os dutos que saem do ar-condicionado para resfriar os passageiros do banco traseiro, eles contam com um desvio cuja função é exatamente levar parte desse ar gelado para resfriar a bateria. Então um recurso aqui simples, porém inteligente, como o Fábio Fukuda salienta aqui no seu relatório. Então é isso, amigos, caminhando aqui para a nossa conclusão, creio que o relatório foi muito completo e também didático, né? E é sempre muito importante ouvirmos de um profissional com alta experiência no mercado automotivo, um profissional também acostumado com esse trabalho de desmontar e analisar outros veículos, a gente constatar então essa aprovação do Aval H6 híbrido, mesmo com essa unidade sofrendo um ritmo de utilização muito superior à grande parte dos consumidores. É um modelo que inclusive não passou por nenhuma revisão periódica, né? Foi aí facilmente aprovado pelo mecânico aí, como a gente conferiu então aí nessa análise completa, né?
Eu acho que é interessante também esse tipo de experiência promovida pela GWM Brasil, até para outros consumidores, né, que estão interessados em automóveis de marcas chinesas, mas ainda têm uma certa reticência ali com questão a qualidade construtiva e também da parte mecânica e técnica desses automóveis. Então agora fica claro, né, que eles já estão em linha com os concorrentes aí de marcas estabelecidas há mais tempo no mercado. Então é interessante essa constatação, a gente saber que tecnicamente os automóveis chineses aí mais recentes, eles não devem em nada para os concorrentes diretos. Então é isso, amigos, esse é o recado que eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês. A gente se vê no próximo conteúdo, um grande abraço e até mais!